lição dessa semana inteira será nesse livro azul, Aprender Sempre. Ele tem língua portuguesa e matemática e nós faremos um intensivão. Então, para começar, português, na página 4. Sequência didática 1, leitura de contos tradicionais. Então, vocês farão a leitura do Para Saber Mais e na página 5 responderão apenas a questão B. Quais contos tradicionais você conhece? Faça uma lista. Então, vocês podem escrever aqui quais contos de fadas vocês conhecem. Podem pular a aula 2 nesse momento e viram para a página 7, aula 3, o tempo em que se passam as histórias. Farão a leitura das duas cartas e responderão a questão 2. O que as cartas de Sabrina e Francisco têm em comum e o que tem de diferente? Então, eu quero que vocês observem nas cartas os tempos verbais. Se as duas cartas estão no presente, no passado ou no futuro, ou se uma está em um tempo e a outra está em um tempo diferente. Virando a página na página 8, grife as palavras que foram escritas de forma diferente nas duas cartas. Então, vocês retornam aqui para a página 7 e podem observar. As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. Então, essas duas frases estão iguais, não tem nada para grifar. Continuando. As crianças fizeram uma reescrita dele. E na carta de baixo, as crianças farão uma reescrita dele. Então, aqui o verbo fazer está no futuro, farão. E o verbo fazer na carta de cima está no passado, fizeram. Então, pode grifar tanto na primeira carta quanto na segunda a diferença do verbo. Que efeito essas palavras causam nos textos? Então, vocês vão responder aqui, dependendo de como a palavra, o verbo é escrito, nós sabemos qual é o tempo verbal, se está no passado, no presente ou no futuro. Agora, copie essas palavras no quadro a seguir. Então, volta lá na página 7, todas as palavras que vocês grifaram aqui em cima na carta da Sabrina, vocês escreverão aqui desse lado. E as palavras que vocês grifaram da carta do Francisco, escreverão aqui. Exercício 5. Assinale a alternativa correta. Os verbos da carta de Sabrina indicam que a reescrita já foi feita ou a reescrita ainda será feita. Então, na carta da Sabrina, está no passado ou no futuro? Aqui na página 9, terminando a aula 3. E a carta do Francisco, está no passado ou no futuro? Em seguida, nós iremos para a matemática. Matemática no mesmo livro, página 83, aula 1. Os números da colheita das laranjas. Então, no primeiro exercício, é para escrever por extenso esses números, 284, 406 e 2570. Exercício 2. Você consegue apresentar outra possibilidade para decompor o número 428? Use o espaço abaixo para registrar outras formas de decompô-lo. Então, aqui nós decompomos 428 é igual a 400 mais 20 mais 8. Que outro jeito eu posso quebrar esse número? Eu posso decompor ele aqui no espaço abaixo. Então, eu posso fazer 300 mais 100 mais 10 mais 10 mais 8. Ou posso fazer 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 10 mais 10 mais 8. Vocês podem colocar do jeitinho de vocês. Página 84. Agora, apresente uma decomposição para cada um dos números. Então, vocês vão decompor esses números que estão aqui. 300 pode ser 300 mais 50. 700 pode ser 700 mais 12. E assim por diante. Exercício 3, vocês vão escrever os números que eu vou ditar. Então, no primeiro quadrado, vocês podem escrever o número 300, no segundo retângulo, o número 3020, no terceiro, 98, no quarto, 520 e no quinto, 2081. Escreva por extenso os dois maiores números. Escreverão por extenso os dois maiores números que eu ditei. Aula 2. Quantas laranjas foram utilizadas na preparação dos sucos e quantas laranjas restaram na caixa? Então, aqui eu não vou nem falar qual é a conta a ser feita, porque é um probleminha bem fácil. Página 85.
Elabore uma pergunta para acrescentar as frases e obter um problema. Deve ser possível responder a pergunta com as informações que constam do texto. Em seguida, resolva esse problema. Então, no sítio há plantações de várias frutas. Hoje, o tio José colheu 18 abacaxis e 46 mangas. Tia Sandra colheu 27 abacates. Então, já está trazendo o enunciado do problema. Você que fará a pergunta. Você pode perguntar quantas frutas colheram ao todo, ou pode completar o problema dizendo se ele vender 20 frutas, quantas restarão. Vocês que inventarão. Aula 3. Exercício A. Que horas são? Exercício B. O lanche foi servido 15 minutos depois desse horário. Que horas foi servido o lanche? Então, aqui está marcando um horário. Você vai pôr 15 minutos a mais e ver qual será o horário marcado. C. Eles gastaram 30 minutos para comer o lanche. A que horas eles terminaram? Então, pega o horário que está no reloginho, joga mais 30 minutos e descobre que horas eles terminaram. Página 86. Você sabe o que o terceiro ponteiro do relógio marca? Então, ele marca os segundos. O exercício B não é necessário fazer. Aula 4, sequência de números. Aqui no exercício 1, nós temos umas sequências de números que estão pulando de alguns em alguns. Vocês precisam descobrir qual é a ordem e completar os números tanto no retângulo cinza quanto no retângulo amarelo. 2. As crianças viram que para indicar 6 horas e 10 minutos é possível utilizar símbolos e escrever 6 e 10. Então, aqui embaixo foi criada uma sequência de horários. Também tem que descobrir de quantos minutos em quantos minutos está pulando e completar com a próxima hora. Essa sequência caminha de quanto em quanto tempo? Vai fazer a mesma coisa no exercício B, exercício C e no exercício D, que é o último exercício de hoje.